outro olhar. Vamos então para o outro olhar. Júlio Vera Cruz Martins, vamos em frente. O Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, a PCFR, do pessoal do Regime Geral da Administração Pública, vem publicado no Boletim Oficial de ontem. Entra hoje em vigor. A Ministra da Modernização do Estado e Administração Pública assinala as vantagens e os desafios do novo instrumento. Um dos impactos é a regularização da situação de precariedade que todos os funcionários enquadrados no cargo de apoio operacional e no cargo de assistente técnico, que por via do PCCS de 2013 passaram a estar vinculados no regime de emprego e que perderam a possibilidade de desenvolvimento profissional, este plano de carreiras e funções vem regularizar essa situação, determinando que os funcionários que desempenham funções permanentes, portanto, independentemente do seu nível de habilitação literária, desde que as funções sejam permanentes, devem estar integrados em regime de carreira. E apenas e só aqueles que desempenham funções transitórias é que devem estar no regime de emprego. E esse plano tem uma norma transitória que estabelece que após a sua publicação deve ser elaborada uma lista de transição do PCCS de 2013 para este PCFR, em que todos aqueles que desempenham funções permanentes e estão no regime de carreira devem transitar para o regime de carreira na modalidade de contrato de trabalho por tempo indeterminado, ou seja, está-se por via desse plano de carreiras a dar estabilidade profissional a esse pessoal que vinha vinculado por contratos de trabalho a prazo que se renovavam de 6 em 6 meses ou anualmente. Esta é uma consequência. A outra consequência tem a ver com o fato de, por via deste plano, ter-se aprovado o plano de carreiras, funções e remunerações das carreiras do regime geral e que também serve como modelo para adaptação dos estatutos do pessoal do regime especial e do quadro privativo dos institutos. Sendo certo que neste plano foram concretizados os novos princípios relativamente à fixação da remuneração, em relação à forma como a remuneração deve ser determinada, e também foram agora previstos novos instrumentos de desenvolvimento profissional. Enquanto que no PCCS de 2013, apenas o pessoal técnico, que é o pessoal com habilitações literárias que confere o grau de licenciatura, é que tinham possibilidade de desenvolver-se por via da promoção. Com o plano de carreiras, funções e remunerações, não existe essa distinção entre o pessoal técnico e o pessoal não técnico. Todos os funcionários, portanto, o de apoio operacional, o assistente técnico e o técnico que estejam a desempenhar funções permanentes e estejam integrados em regime de carreira, poderão desenvolver-se profissionalmente, ou seja, evoluir profissionalmente por via de 2 instrumentos: a evolução horizontal e a evolução vertical. Na evolução vertical, o desenvolvimento profissional acontece por via do acesso a novas posições remuneratórias mais elevadas ou então a categorias mais complexas, e a evolução vertical por via de mudança funcional. Qual é que é a grande diferença no tocante ao desenvolvimento profissional comparativamente com o PCCS de 2013? No PCCS de 2013, a mudança de nível remuneratório dependia da realização de um concurso. Portanto, o funcionário teria que preencher um conjunto de requisitos, sendo que um deles era a participação num concurso de acesso. Por via deste novo plano, a mudança das posições remuneratórias dentro da mesma categoria não depende do concurso, ou seja, é feito com isenção de concurso, sendo o requisito bastante um desempenho positivo que permita ao funcionário acumular X pontos, que já estão consagrados no diploma. Portanto, todo o funcionário que tiver X pontuação
tem possibilidade de evoluir, ou seja, de mudar de posição remuneratória e passar a oferir de um salário mais elevado sem ter que participar num concurso. O concurso está previsto apenas quando há evolução horizontal para mudança de categoria dentro da mesma função ou para mudança de função enquadrado num grupo funcional mais elevado. Algumas classes profissionais, como os professores, os médicos, os enfermeiros e outros, estavam a aguardar a publicação desse instrumento para que haja uma regularização das reivindicações que pedem. Está convencida que é possível resolver a breve trecho todas as pendências? A Lei de Bases do Emprego Público, publicada no mês de março do ano passado, e que entrou em vigor 60 dias depois, portanto, a 24 de maio de 2023, estabeleceu que, publicado o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, as instituições, os organismos do Estado deveriam proceder à adaptação dos estatutos do pessoal do quadro especial e do quadro privativo dos institutos públicos no prazo máximo de 180 dias a contar desta publicação. Ou seja, se o PCFR foi publicado dia 24, significa que até 24 de junho essa adaptação deve ser feita. Como referiu algumas carreiras do regime especial, como o pessoal docente, o pessoal da carreira médica e da carreira de enfermagem, em que no âmbito de um acordo com as associações sindicais representativas dessas classes, foi assumido o compromisso pelo governo de que essa adaptação seria feita dentro do prazo legal, ou seja, até final de junho de 2024. Pergunta-me se é possível. Eu digo que é possível porque o trabalho tem vindo a ser feito desde a data da celebração do acordo. Por quê? Porque nós já conhecíamos as normas do PCFE, já sabíamos o que é que ela implica e então, tanto na carreira docente como no Ministério da Saúde, eu digo no Ministério da Saúde porque o acordo implica a alteração de duas carreiras, que é a de enfermagem e a carreira médica, mas também implica a criação da carreira dos profissionais de saúde, portanto que não são nem os médicos nem os enfermeiros, e o pessoal de apoio operacional hospitalar. Portanto, o trabalho tem vindo a ser feito pela equipa que foi constituída, sendo que o Ministério da Modernização tem um ponto focal que integra esta equipa e que tem vindo a participar dos encontros, das reuniões, dos trabalhos, pelo que estou em crer que sim, que o prazo será cumprido. Aliás, tudo vai ser feito para que seja assim como foi assumido nos acordos celebrados. Há alguma regulamentação a ser publicada ainda? As normas transitórias constantes do PCFR têm um conjunto de disposições em relação à implementação do plano de carreiras para o pessoal do regime geral. Mas há outros diplomas de desenvolvimento da lei de bases que complementam o plano de carreiras, que é a tabela única remuneratória, é o diploma que estabelece o procedimento de descrição de funções e de avaliação de funções ao nível da administração pública, para além de outros diplomas de desenvolvimento da lei de bases, mas esses dois que eu referi estão diretamente ligados ao plano de carreiras, funções e que vai permitir que se faça a adaptação dos outros diplomas, nomeadamente na questão de se estabelecer critérios para a fixação das tabelas remuneratórias, porque um dos problemas que nós sabemos que a nossa administração pública tem é um grande número de tabelas salariais, portanto, existe uma grande dispersão de tabelas salariais, sendo que não existe um critério equitativo e justo na determinação destas tabelas. A Lei de Bases veio estabelecer que na fixação de um sistema remuneratório deve-se ter em conta o grau de complexidade da função, o perfil de habilitações literárias, de qualificação, o nível de maturidade do funcionário e, com base na avaliação que se faz de cada função, é que então se deve determinar qual é que é o valor da remuneração. E é este, penso que o ponto essencial neste novo sistema de estruturação das carreiras que se quis introduzir tanto com a aprovação da nova Lei de Bases do Emprego Público, assim como
com a aprovação do plano de carreiras, funções e remunerações e com a adaptação que se vai fazer nos próximos meses em relação aos demais estatutos das carreiras do regime especial e do quadro privativo. Então, há alguma regulamentação que vai ser publicada? Portarias? Em relação ao PCFR? Sim. Não, em relação ao PCFR, com a publicação, o trabalho que se vai iniciar agora, a nível dos departamentos governamentais, é o trabalho de elaboração das listas de transição. O diploma já contém normas transitórias determinando como é que essa lista deve ser elaborada, quais é que são as etapas do processo da elaboração até aprovação, homologação e publicação destas listas, e contém normas sobre o enquadramento no regime de vinculação, nas modalidades de vinculação previstas no diploma, e contém também normas transitórias, aliás, um mapa de enquadramento salarial. Portanto, em relação à implementação do PCFR, o trabalho que tem que ser feito é a Direção Nacional da Administração Pública assumir a liderança do processo, e já está a preparar-se internamente para isto, designando pontos focais para determinados departamentos governamentais para acompanhar o processo de implementação do PCFR e da adaptação dos demais estatutos às normas constantes no PCFR. Edna Oliveira, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, o Plano de Carreiras, Funções e Remunerações, o PCFR, do pessoal do Regime Geral da Administração Pública, foi publicado no Boletim Oficial de ontem e entra hoje em vigor. A nova tabela salarial começa a ser aplicada em fevereiro, com efeitos retroativos a 1 de janeiro. Este foi então o tema em destaque hoje no Outro Olhar.